Olá, pessoal. Meu nome é Tom Rodrigo e tudo o que vou relatar agora aconteceu exatamente como será contado. Eu sei como parece, eu sei que muita gente vai duvidar e talvez até zombar, mas há momentos na vida em que o silêncio se torna cumplicidade. Ficar calado seria fácil, seguir vivendo como se nada tivesse acontecido, mais ainda. Mas desde aquela madrugada no deserto, carregar essa história sozinho seria o mesmo que mentir para o mundo. Por isso eu falo, por isso eu conto. Era uma terça-feira comum. 3h47 da manhã, estrada vazia, o caminhão avançando lentamente rumo a San Antônio. Transportava madeira do Arizona, como já fiz tantas outras vezes. O rádio estava ligado num pregador falando sobre fé. E eu repetia versículos mentalmente, tentando afastar o sono. O corpo cansado, os olhos ardendo, o coração vazio. Desde que Maria morreu, nada mais parecia ter peso ou direção. A fé se tornara meu único fio com o mundo, uma âncora em mar revolto. Ao longe, a escuridão do deserto parecia mais densa que o normal. Havia algo na noite que incomodava, como se o próprio ar estivesse mais pesado. De repente, sem aviso, uma luz violenta explodiu no céu, laranja e branca ao mesmo tempo, tão forte que por um segundo perdi o controle do caminhão. Não era farol, não era relâmpago. Era algo caindo do céu em velocidade impossível. A estrada tremeu, a cabine sacudiu, minha caneca voou longe, o rádio chiou e depois silenciou de forma abrupta. Fiquei ali por alguns segundos, atônito, o coração disparado, tentando entender o que acabara de acontecer. Aquilo não era normal, e muito menos natural. Mas em 4 décadas de leitura da Bíblia, aprendi que sinais nem sempre vêm com explicações. Fiz uma oração curta, respirei fundo e desci. O deserto me recebeu com um silêncio estranho, quase antinatural. Nem vento, nem insetos, nem o som dos meus próprios passos parecia encaixar naquele cenário. Caminhei sem saber ao certo o que procurava. A fumaça no horizonte me atraía como se houvesse algo esperando por mim. Cada passo era acompanhado de uma sensação de que eu deveria voltar, de que aquilo não era para mim. Mas continuei. Atravessei pequenas colinas cobertas por areia solta, pedras e arbustos retorcidos. Ao alcançar o topo de uma elevação mais íngreme, vi o que me fez perder o equilíbrio. Uma cratera larga, de aproximadamente 10 metros, fumegava como se o chão tivesse sido ferido. No centro dela, repousava uma cápsula metálica, lisa, sem emendas visíveis, com uma coloração que mudava conforme o ângulo da luz. Não parecia feita por mãos humanas. Era como se tivesse crescido ali, uma estrutura viva e, ao mesmo tempo, artificial. Uma rachadura se abriu lentamente em sua lateral, revelando um brilho pulsante, como se um coração estivesse batendo lá dentro. Meus joelhos cederam, e por um momento pensei estar sonhando ou tendo um surto. Mas então ouvi. A voz não veio pelos ouvidos, mas dentro da cabeça, clara, direta, sem rodeios. Ajude-me. Era uma súplica sem desespero, firme e serena. Contra qualquer lógica ou instinto de sobrevivência, caminhei em direção à cratera. Desci com cuidado, sentindo o calor irradiar da cápsula e um zumbido suave, quase como um canto grave. Ao entrar, o que vi contrariava todas as leis da física que aprendi. O espaço era maior por dentro, e as paredes pareciam líquidas, cobertas por símbolos que se moviam discretamente quando eu desviava o olhar. Era como se estivessem vivos, tentando comunicar algo que minha mente não compreendia. No centro do ambiente, flutuando sobre uma base de luz sólida, estava o ser. Minha mente tentou nomear aquilo: anjo, espírito, criatura, mas nenhuma definição parecia correta. Era alto, esguio, com a pele translúcida que refletia cores iridescentes. Debaixo daquela pele fluía algo parecido com energia, como se as veias carregassem estrelas líquidas. Seus olhos eram completamente negros, sem íris, sem pupilas, sem fim. Quando me encararam, senti um impacto direto na alma, como se todos os meus erros, todas as minhas falhas,
tudo o que escondi até de mim mesmo estivesse ali exposto. Fiquei paralisado, não por medo, mas por uma sensação de insignificância. A presença dele não era ameaçadora, mas avassaladora. A voz agora vinha pelos ouvidos, baixa, precisa, não tenha medo. Foram as primeiras palavras audíveis e humanas que ele pronunciou. Senti um tremor no corpo, mas também um alívio súbito. Perguntei quem ou o que ele era, e a resposta veio sem hesitação. Sou um viajante, um observador. Havia serenidade em cada palavra, como se aquele ser tivesse atravessado distâncias impossíveis, não apenas físicas, mas espirituais. Disse que não era um anjo, embora conhecesse aqueles que chamamos assim. Isso me arrepiou profundamente. Algo na forma como ele pronunciou aquilo dava-me a entender que muito do que entendemos como sagrado, talvez, fosse incompleto. O ser parecia saber tudo sobre mim. Disse meu nome, mencionou minha história com detalhes que nunca compartilhei com ninguém. Falou da dor da perda da minha esposa, como quem sentiu junto comigo cada segundo de desespero. Aquilo não era apenas telepatia. Era como se minha vida estivesse impressa nele. Como se me conhecesse mais do que eu mesmo. O peso daquela revelação era tão intenso que precisei sentar, ou cairia. Ele continuou, sem pressa, como se houvesse tempo infinito. Sua fé é genuína, disse. Sua busca é honesta. Eu mal conseguia respirar. Uma parte de mim queria fugir dali, mas outra parte sabia que tudo aquilo fazia parte de algo maior. Me senti como um personagem em uma história escrita muito antes do meu nascimento. Um elo dentro de uma cadeia de acontecimentos que transcende o tempo. Em silêncio, me perguntei por que eu? Por que aquele ser escolheu justamente a mim, um caminhoneiro comum, um homem simples, sem estudos avançados, sem grandes feitos? Ele respondeu minha dúvida sem que eu verbalizasse. Você é íntegro. E a integridade abre portas que o poder jamais poderá. Essas palavras ficaram gravadas como fogo na minha mente. Ele então fez uma pausa, como se ponderasse se devia ou não seguir. Seu olhar, mesmo negro e sem expressão, parecia pesar a minha alma. Você tem o direito de saber, disse. E foi então que ele pronunciou as 5 palavras que destruíram tudo o que eu acreditava. Tudo o que eu pensava ser imutável, eterno, inquestionável. Com a mesma calma de antes, olhando diretamente dentro de mim, ele disse: Sua Bíblia está incompleta, Tom. Sua Bíblia está incompleta, Tom. Essas palavras ecoaram dentro de mim como uma explosão silenciosa. Fiquei imóvel, sem saber como reagir. Era como ouvir que o chão sob os pés é feito de vidro e está prestes a se romper. Minha vida inteira girava em torno da Bíblia, dos seus ensinamentos, das promessas que ela carrega. Cresci acreditando que ali estava a verdade absoluta, a revelação direta de Deus à humanidade. O que poderia estar faltando? Quem decidiu o que entraria e o que seria deixado de fora? O ser me observava com compaixão, como se compreendesse o peso que suas palavras tinham para alguém como eu. Ele não esperava a aceitação imediata. Sabia que aquilo exigiria uma quebra profunda, um luto da própria fé. Mas, ao mesmo tempo, havia em sua voz uma urgência silenciosa, como quem planta uma semente sabendo que o tempo a fará germinar. Ele começou a explicar. Falou sobre concílios antigos, reuniões realizadas séculos depois da morte de Jesus, onde homens comuns, com interesses, medos e poder, decidiram o que seria considerado sagrado e o que seria apagado da história. Disse que muitos livros foram removidos, não por erro, mas por conveniência. Que existiam evangelhos escritos por discípulos que caminharam ao lado de Jesus, mas que suas palavras eram consideradas perigosas demais para o controle da fé institucionalizada. Mencionou o Evangelho de Tomé, o livro de Enoque e, com especial cuidado, o chamado Evangelho dos 40 Dias, escrito por Tiago, o irmão de Jesus.
Esse último, segundo ele, continha ensinamentos que revelavam uma visão muito mais ampla do plano divino, algo cósmico, abrangente, incompatível com os limites humanos impostos à fé. Enquanto ele falava, eu tentava manter a razão. Queria duvidar, queria dizer que aquilo era mentira, heresia, engano. Mas havia uma parte de mim que reconhecia a coerência no que ele dizia. Por anos, trechos da Bíblia me pareceram enigmáticos, incompletos, como se estivessem cercados por silêncio proposital. Perguntei por que esses livros não chegaram até nós. Ele explicou que a humanidade, em seu estágio de consciência, ainda não estava pronta para entender certas verdades, que muito do que foi retirado era para proteção, não punição. Disse que o tempo das revelações completas estava se aproximando e que cada pessoa desperta seria parte de uma rede de preparação para o que está por vir. A fé, segundo ele, não deveria ser uma prisão, mas um portal. O conhecimento oculto não nega a fé, amplia. Em certo momento, o ser me pediu ajuda. Sua nave precisava de reparos e, mesmo sem entender como, eu soube o que fazer. As instruções vinham direto à minha mente, como memórias que nunca foram minhas. Fios, metais, pequenos cristais com luz própria. Tudo se encaixava com precisão. Enquanto eu trabalhava, ele continuava a falar, agora sobre os chamados observadores. Segundo ele, o livro de Enoque menciona esses seres, enviados para guiar a humanidade em momentos-chave da história. Nem todos obedeceram às diretrizes. Alguns interferiram de forma indevida e foram punidos. A história da queda, da expulsão do Éden, da serpente e do fruto proibido, tudo aquilo, segundo ele, era uma versão simbólica de eventos muito mais complexos, envolvendo seres não humanos e decisões éticas sobre o avanço da consciência humana. A ideia de que a serpente não era um demônio, mas um observador que acreditava na prontidão do ser humano, me deixou profundamente abalado. Era como olhar para a mesma história por um ângulo totalmente novo. Ele não negava a existência de Deus. Ao contrário, falava dele com reverência, como origem de toda a vida em todos os mundos. Disse que Jesus foi a expressão mais pura dessa consciência divina no nosso planeta, e que seu sacrifício teve implicações muito além do que a teologia tradicional jamais ousou explicar. Mostrou-me um painel, feito de luz e matéria ao mesmo tempo, onde vi imagens de textos antigos, muitos dos quais nunca ouvi falar. E então, pela primeira vez, vi com meus próprios olhos o Evangelho dos 40 dias. As palavras vibravam, como se fossem vivas. O que li ali não negava os evangelhos canônicos, mas os ampliava. Jesus falava sobre mundos habitados por outras formas de vida também criadas e amadas por Deus. Falava sobre a existência de planos paralelos, de humanidades diferentes, cada uma com seus próprios processos de evolução espiritual. Falava que o amor de Deus não era exclusivo da Terra, mas universal, e que a salvação, ao contrário do que pregavam muitos, não era um privilégio de poucos, mas um processo contínuo e cósmico, acessível a todos os seres conscientes. Li que, após a ressurreição, Jesus caminhou entre os discípulos não apenas para consolá-los, mas para prepará-los para esse entendimento maior, um entendimento que muitos rejeitaram por medo ou ambição. Minhas mãos tremiam enquanto lia. Era como ver um quebra-cabeça finalmente se encaixando depois de décadas com peças soltas. Não senti revolta, senti expansão. Minha fé, que parecia abalada até minutos antes, agora ganhava um novo fôlego, uma nova profundidade. Ele me olhou e disse: "Sua fé não está errada, apenas limitada. E chegou a hora de expandi-la." Então, me entregou um pequeno cristal, do tamanho de uma moeda. Dentro dele, luzes se moviam como pensamentos, memórias codificadas em pura energia. Disse que aquele cristal continha tudo o que eu vira e ouvira, além de partes que ainda não era hora de acessar. Que outros viriam em breve, alguns para proteger a verdade, outros para tentar apagá-la. E que até o ano de 2030, a humanidade enfrentaria uma escolha coletiva: ver
ou negar. Quando a nave finalmente se estabilizou, um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Não era o silêncio da ausência de som, mas o silêncio cheio de presença, como se o universo inteiro respirasse junto. O ser caminhou até a entrada e me olhou uma última vez. Você não foi escolhido por acaso, Tom, e o que fizer com essa verdade vai moldar o despertar de muitos. Em seguida, desapareceu dentro da nave, e em segundos ela se desfez numa luz intensa e silenciosa, subindo até desaparecer completamente. Fiquei ali, sozinho no meio do deserto, segurando o cristal e sentindo que tudo havia mudado. E ainda assim, o mundo ao redor parecia exatamente o mesmo. Mas eu sabia. Sabia que não era mais o mesmo homem que entrara naquela cápsula. Voltei para o caminhão em silêncio. As horas seguintes passaram como um sonho nebuloso. Cheguei ao meu destino, entreguei a carga e por dias não consegui falar com ninguém. Até que decidi gravar esse relato. Era um risco. Sabia que muitos iriam me chamar de louco, mentiroso, herege. E foi exatamente o que aconteceu. Fui desacreditado, insultado, ameaçado. Amigos se afastaram, familiares me pediram para esquecer. Mas outras pessoas começaram a ouvir, a lembrar, a ver. Pessoas que sentiram algo semelhante, que sonharam com verdades não ditas, que perceberam lacunas nas histórias oficiais. Aos poucos, fui encontrando outros como eu. Outros que também receberam fragmentos. Outros que estão preparando o mundo para o que vem aí. Hoje continuo dirigindo meu caminhão, percorrendo as estradas com a mesma rotina de antes. Mas tudo mudou. Leio a Bíblia todas as manhãs, como sempre fiz. Mas agora leio de forma diferente. Leio procurando os espaços entre as palavras, as camadas invisíveis, as verdades que não foram ditas. Carrego o cristal comigo, embora nunca tenha mostrado a ninguém. Não por medo, mas por respeito. Ele não é uma prova para convencer, é uma memória para preservar. E a cada dia me pergunto: quantas outras pessoas também tiveram encontros como o meu? Quantos também receberam peças desse grande quebra-cabeça e escolheram o silêncio? Talvez você que ouviu até aqui também esteja sendo preparado. Talvez o despertar seja coletivo. E a pergunta que fica é: quando a verdade se apresentar diante de você, terá coragem de escutar?